Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto, clamando para que durante a pregação desta palavra, durante a pregação da mensagem, seja derramado o poder de Deus na vida de todos aqueles que a ouvirem. E que o Espírito Santo traga paz, saúde, traga refrigério, traga livramento, traga vida e vida em abundância, traga cura e traga a salvação. Em nome de Jesus Cristo, aonde essa mensagem chegar. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre um dos milagres que aconteceu no Calvário. E esse milagre está ligado a uma peça de que simboliza o relacionamento com Deus. Então nós podemos dizer o seguinte: qual a certeza que nós somos ouvidos, que nós temos comunhão com Deus nos dias de hoje? O que impedia, o que pode impedir essa comunhão? Como que Deus representou isso no Velho Testamento? Como essa barreira, vamos chamar assim, foi tirada? E qual a única exigência para nós podermos ter a comunhão, o livre acesso com Deus e entrar num ambiente maior de comunhão com Ele? Então nós vamos aprender isso através da palavra de Deus. E eu queria começar já dizendo o seguinte: Deus, ele no Velho Testamento, ele usou muitas figuras e muitos símbolos para revelar as verdades espirituais. E quando ele quis mostrar para o seu povo qual a forma de comunhão com ele, como que as orações seriam atendidas, como que ele poderia vir e atender o clamor do povo, ele pediu para que se construísse um tabernáculo. Então, o que é um tabernáculo? Tabernáculo era um santuário portátil, que eles transportavam desde a época que eles estavam no deserto, para que esse santuário, que representa a comunhão com Deus, ele pudesse acompanhar o povo. E assim foi até o reinado de Salomão. O rei Salomão, então, ele ergue um templo, e logicamente um templo fixo, mas com as mesmas características desse tabernáculo. Então, qual o segredo? Qual a mensagem? Qual a revelação que Deus dava através desse tabernáculo? Nós podemos dizer que a maior revelação é que esse tabernáculo tinha 3 partes, e elas representam níveis de comunhão com Deus. O tabernáculo, ele tinha o átrio, que era também chamado de pátio da congregação, onde todo o povo de Deus poderia chegar. Mas depois existia, vamos dizer assim, uma tenda, vamos chamar assim, uma tenda, em que na primeira parte, somente os sacerdotes poderiam entrar, porque somente os sacerdotes poderiam apresentar o sacrifício, que era o que era exigido para o perdão dos pecados. E existia nessa tenda, depois do lugar santo, um véu, e esse véu separava o lugar mais importante do tabernáculo, que é o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Era ali naquele lugar que existia a Arca da Aliança, e sobre essa Arca da Aliança existia o propiciatório. Propiciatório significa o lugar em que todos os clamores, todas as orações levantadas, apresentadas a Deus, Deus seria favorável, teria o seu benefício, então seria propício. Então, esse lugar somente poderia ser visitado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa o sacerdote principal, o chefe dos sacerdotes, que também era o presidente do Sinédrio. Sinédrio era um tribunal onde eram julgadas as causas dos judeus. Então, esse tabernáculo, que representa a comunhão com Deus, ele tinha uma peça importante, vamos dizer assim, que separava a comunhão das pessoas, ou mesmo dos sacerdotes, com Deus. Essa peça era o véu. Eu queria que você me acompanhasse lá no livro de Levítico. Levítico é no Velho Testamento. Eu queria te mostrar como que isso
era feito, né, como que era essa cerimônia, né, em que os sacerdotes eles entravam no lugar santo e uma vez só por ano o sumo sacerdote entraria no Santíssimo Lugar. Levítico, capítulo 16, versículo 11, fala assim: E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação que é para ele. Arão era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus. Não é? Expiação, essa palavra, não é? Ela representa a justificativa ou a reconciliação com Deus. Então, esse novilho, ele, através do sacrifício dele, então o sumo sacerdote poderia restaurar a comunhão através do perdão de todos os pecados. No versículo 12, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e os meterá dentro do véu. O que significa isso? Esse incenso, esse incensário representa as orações, né? Se você quiser ver isso, deixa marcadinho aí. É bem conhecido o Salmo 141, né? Quando Davi ele faz, olha só, deixa eu procurar aqui, queria mostrar só, né, que a oração ela é representada pelo incenso. Olha só, Salmo 141, versículo 2, né? Está escrito assim: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu queria que você guardasse muito isso, né? A oração é representada, né, pelo incenso, né, que sobe, pelo incensário. Então, as nossas súplicas, o nosso clamor é representado por esse incensário. E aqui tem uma importante revelação. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Guarde bem isso, sacrifício da tarde. Voltando lá então em Levíticos capítulo 16, Levítico 16, 12, né, como nós já lemos, então ele tomará o incensário e meterá dentro do véu. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso, entrar dentro do véu, ou seja, no lugar santíssimo, santo dos santos. No versículo 13 está escrito assim: E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Por que isso? Porque todo homem, ele por natureza é pecador. E ele não poderia ser transformado por um sangue de um animal, de um novilho. Então, haveria necessidade que essa fumaça, não é, ela tampasse a santidade de Deus e o pecado, porque o homem com pecado ele seria destruído. Né? Então, por isso que fala amor. No versículo 14 fala assim: E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. 7 nós sabemos que na Bíblia representa a perfeição, ou seja, está ligado a Deus. Né? Nós sabemos que aqui tudo aponta para Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o maior sacerdote. Não é? Ele, quando ele entra no lugar santo, ele não entra trazendo a oferta de um animal, mas ele entra trazendo ele próprio como oferta, como sacrifício. E ele entra depois no Santíssimo Lugar a partir do momento em que ele assume todos os nossos pecados, mas através da sua carne rasgada, então ele permite que nós entremos nesse lugar, nesse ambiente de fé, que é o mais alto nível de comunhão com Deus, que é o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Amém? Muito bem. Esse véu, ele representava então, não é, o impedimento que as pessoas tinham pela natureza pecaminosa. Se você quiser ver isso, não é, eu queria que você fosse comigo lá em Êxodo capítulo 26. Espera um pouquinho só, vamos ver. Êxodo capítulo 26, versículo 33. Vamos direto no versículo 33. Está escrito assim:
Então aqui, quando Deus dá a instrução para Moisés para que seja feito o tabernáculo, ele passa os detalhes, porque cada detalhe ele representaria uma revelação. E aqui está escrito assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, a ordem de Deus é para que existisse esse véu. Esse lugar santíssimo, ele não poderia ser acesso de todas as pessoas, mas somente o sumo sacerdote, como nós já falamos. Muito bem. O que acontece então no Calvário? Né? Qual o grande milagre que acontece no Calvário? Né? A obra de Jesus Cristo. Né? Ele consuma a sua obra no Calvário. E eu queria que você me acompanhasse lá, indo agora para o livro de Mateus, né, no Novo Testamento, Mateus, Novo Testamento. Queria que você fosse lá comigo no capítulo 27 e no versículo, olha só, 50. Olha o que acontece no Calvário, no Monte Calvário. Olha os milagres que vão acontecer. Um deles é o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, olha só, Jesus clamando com grande voz, dando um brado, né? O apóstolo Marcos, né? Ele fala dando um grande brado, né? Rendeu o seu espírito. Quando ele faz isso, ele consuma a obra. Nós vamos ver até isso depois, mas ele consuma a obra. Quando ele consuma a obra, não é através da sua carne, através do seu sangue, no versículo 51 está escrito assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, nesse momento, não é, nós passamos, através de Jesus Cristo, a ter o acesso à comunhão plena com Deus, a ter o livre acesso a Deus, a levantar as nossas súplicas e termos a certeza absoluta que Ele nos ouve. O impedimento que existia, não é, que era o véu, foi tirado através desse poder que ocorreu no Calvário, né, desse milagre. Que hora que acontece isso? Nós vimos que quando Davi, lá no Salmo 141, ele fala da oração que suba como um incenso, né? É suave e agradável a Deus o levantar das mãos, ou seja, o clamor. Ele fala no período da tarde, não é? E aqui no versículo 45 fala assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Hora sexta era meio-dia, era assim que eles falavam, hora sexta. E hora nona é 15 horas da tarde, quando Jesus, então, ele completa a sua obra, ele rende o Espírito. Nós sabemos que houve trevas, está escrito aqui, olha. E desde a hora nona até desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Nessa hora, as trevas simbolizavam, né, o pecado, né? Então, as trevas, elas dominaram a luz, né? Então, houve trevas de uma forma sobrenatural naquele lugar. Só que quando Jesus consuma a obra e a sua carne é como se fosse o véu que é rasgado e ele dá acesso à comunhão a Deus, as trevas, elas foram vencidas, foram derrotadas, né? João, ele fala que Jesus consuma a obra, né? João, no capítulo 19, o Evangelho de João, no Novo Testamento, está escrito assim, né? João relata o momento em que Jesus assim faz sua obra, né, que ele veio fazer, sua missão ser consumada. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que ele quis dizer com está consumado? Ele cumpriu a missão que estava proposta para ele. Ele cumpriu a missão que ele veio aqui para cumprir. Não é? E ele, através da sua carne, ele nos dá acesso a Deus. Nossas orações, nosso clamor chegam até Deus. Nós temos certeza que chegam até Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitam e recebem Jesus Cristo
como seu único Senhor e Salvador. Todos aqueles que entregam a sua vida a Ele e buscam na palavra de Deus a única fonte de revelação e comunhão com Deus, então esses têm, através do sacrifício de Jesus Cristo, do seu corpo que foi partido, do seu sangue que foi derramado, o perdão dos seus pecados e o livre acesso, não é, ao ambiente de mais elevado nível de comunhão com Deus, que é o Santo dos Santos. Eu queria também ressaltar, não é, que por ocasião justamente desse sinal, que foi o véu ter se rasgado, né, e os sacerdotes que estavam no templo, né, terem presenciado isso, muitos sacerdotes, vendo esse véu rasgado, né, era uma cortina, o véu era uma cortina muito espessa, né, eles se convertem. Eu queria que você visse isso, né, um detalhe que existe lá em Atos capítulo 6, quando se fala das conversões, e mostra que até os sacerdotes se converteram. Olha só, no Atos capítulo 6, Atos do Novo Testamento, logo depois do Evangelho de João, está escrito assim, no versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eles se converteram por esse grande sinal que foi feito no Calvário. Este foi um dos milagres do Calvário que nós devemos conhecer e meditar na importância, não é? O véu que se rasgou, não é? E isso nos dá livre acesso. Se você me perguntar, não é, o que pode impedir as nossas orações de serem atendidas, não é, eu vou pegar o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno e o maior, o glorioso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele próprio falar isso, num texto que nós conhecemos. Quando o incensário que representa as orações, não é, ele era usado pelo sumo sacerdote, não é, se mandava colocar brasas e se jogar perfume, não é? E isso significava o perdão dos pecados, ia subir como um aroma suave, ou seja, um cheiro suave a Deus. E como que nós podemos fazer desse símbolo, né, o nosso modo de entrar na comunhão, né, plena com Deus? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, ele faz uma importante observação. Né? Ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, né, ou as nossas ofensas, né, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ressalta a importância do perdão. Ele fez a obra, mas nós ainda temos a nossa parte, e a nossa parte consiste em perdoar. Toda pessoa que retém uma pessoa no seu coração, que por mais razão que ela tenha de ter a mágoa, por mais razão que ela tenha de ter a ira, ela não pode pensar em vingança ou desejo de mal, porque isso somente cabe a Deus. A nós somente cabe o perdão. No versículo 14, Jesus ele enfatiza isso. Ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para encerrar, o dia da expiação, né, em hebraico, é o Yom Kippur, né, dia da expiação, que hoje até significa o dia do perdão. Talvez seja a celebração mais solene, né, dos judeus. Né, e ele aponta para a necessidade do perdão. Tudo aquilo que era feito apontava para o perdão. Né? O Yom Kippur, o único dia que se poderia entrar. Então, a condição para nós termos comunhão com Deus é praticarmos o perdão. Nós podemos ter livre acesso com Deus e Ele vai nos ouvir, isso é certeza, pela obra que Jesus fez. Né? Mas isso só acontece para quem aprende a perdoar. Para encerrar, né, agora, lendo um versículo, né, eu queria que você fosse comigo lá em Hebreus capítulo 10, versículo... Vamos ler no versículo 19, né? Está escrito assim, Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 19.
Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha só, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tudo aquilo que nós falamos. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Aqui fala do perdão. E do corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, nós vamos ter as nossas orações com a resposta, a glória de Deus descendo, o Shekinah, não é como eles chamavam, no propiciatório. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, né, que você faça desse dia um importante dia para pensar na sua vida e para olhar, examinar seu coração e ver se existe alguma pessoa, algum acontecimento, existe alguma mágoa que possa impedir você de ter livre acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, ao nível maior de intimidade e comunhão com Deus, ao lugar em que nós temos certeza de que as nossas orações são atendidas. Então eu queria pedir para você baixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta tua palavra, que ela, como nós pedimos no início, meu Pai, seja acompanhada de prodígios e maravilhas, que haja conversão, meu Pai, que haja a oportunidade do Espírito Santo trazer a convicção de que o perdão é importante para todos nós, meu Pai. Pai querido, que haja cura, libertação, restauração e livramento em todos os lugares que esta mensagem for ouvida. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, né? Lembrando novamente que os nossos cultos, por enquanto, estão suspensos, né? Mas nós temos os nossos cultos virtuais, o grupo familiar, e no grupo familiar, nas quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos fazendo um estudo sobre maturidade cristã. Então eu queria convidar você para estar conosco, né? E aprender esse importante tema. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.